Agora melhorou aqui, né? A imagem. Melhorou, Camila? Então, já vou iniciar o compartilhamento de tela aqui para nós iniciarmos o estudo dessa manhã. Paz do Senhor, irmão. Paz, Haroldo. Paz do Senhor, Haroldo. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Não, os slides ainda não. Só abriu. Só O apareceu. compartilhamento de tela, né? É. Então, o tema dessa manhã é a segunda lição, né? Desse trimestre, e é os distintivos da unidade. Vamos ler o texto básico antes de nós fazermos a oração? Quem pode ler aí para nós, por favor? Irmã Tainá, pode ler aí, por favor? Camila, desculpe interromper, mas para mim não está aparecendo os slides ainda, só os documentos do computador. Ah, tá. Só um pouquinho. Desculpe aí, irmãos, é que eu tô com o computador hoje, aí a gente fez os testes, mas tô adaptando aqui, deixa eu só abrir de novo as... Agora foi, Camila. Agora apareceu? Aham. Tá aparecendo aqui que eu tô mexendo, tudo, tá Sim, normal? aham. Tá Ah, normal. então tá ótimo. Obrigada, gente, por avisar. Vão me avisando aí. A irmã Tainá pode ler o texto básico para nós, por favor? Rogai-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos. Amém. Né, esse texto está lá em Efésios. Nós vamos estudar na lição de hoje os 6 primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios. Né? O irmão Wagner poderia fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo, por favor? Vamos orar aqui, acho que ele não escutou. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo nessa manhã, amém? Pai querido, Deus maravilhoso, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, te pedimos, ó Pai, a tua direção, a direção do seu Santo Espírito, ó Pai, porque não é pela nossa força, mas sim pelo teu amor, pela sabedoria que vem de ti, ó Pai, que somos capacitados dia a dia, ó Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou, que é aprender o teu evangelho, Senhor, viver, praticar, ó Pai, e ensinar aos outros, ó Pai. E que nessa manhã possamos juntos aprender, ó Pai, mais de Ti, e que possamos estar mais perto de Ti, ó Pai, te honrar e glorificar por meio do estudo da Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos edifica, Senhor, e que nos leva mais perto de Ti. Pai querido, te louvamos e te agradecemos, e fica conosco, em nome de Jesus, amém. Então, o objetivo de hoje é expor as distinções da unidade cristã e as marcas para que sejamos desafiados a preservá-las e ensiná-las a outros. Né, o distintivo aqui
da unidade cristã. O que são distinções ou distintivos? São características, né? São aquelas coisas que são os elementos, né? Principais. É aquilo que nos identifica, né? Vamos dizer assim, são as características, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos estudar as características, né? Os elementos da unidade cristã e quais são essas marcas, né? Eu já vou adiantar aqui que são 7 marcas, né? Da unidade cristã que esse texto de Efésios traz para nós e que nós vamos estudar por meio das perguntas. São 2 itens, né? Vamos abordar os elementos, né, que constituem a unidade cristã, como eu disse. E são 2 itens básicos que nós vamos estudar hoje: as distinções da unidade e as marcas da unidade. Vamos passar para a primeira pergunta, que está lá com base em Efésios, capítulo 4, no versículo 3. Vamos falar sobre a unidade posicional dos cristãos. Né? A lição, ela traz que a unidade cristã ela tem que ser posicional e prática, né? Então, aqui nessa primeira questão, nós vamos falar sobre a unidade posicional dos cristãos, em relação à posição mesmo. E quem faz com que a nossa seja por nós? Quem gostaria de comentar essa primeira questão, fica à vontade pode abrir o microfone, se o microfone estiver fechado. Se não estiver conseguindo abrir o microfone, dá um sinal aí que eu abro por aqui. Mas está aberto para todo mundo. Tá lá, fica à vontade, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Paz, pastor. Tudo bem? Deus abençoe a todos os irmãos. Um feliz sábado. Amém. Já estou aqui na igreja para logo mais às 10 horas nós realizarmos o culto. E vamos contribuir com os irmãos na primeira pergunta, né? A primeira pergunta, com base em Efésios 4, 3, fale sobre a unidade posicional dos cristãos. Quem faz com que a nossa unidade seja uma realidade? Então, nós temos aqui trechinho, né, no comentário da nossa lição, que diz assim: posicional porque é um fato na vida dos cristãos. O texto fala da unidade do Espírito. Poderíamos traduzir este texto também por a unidade concedida pelo Espírito. Se é verdade que a base que tornou a unidade possível foi a obra da cruz, é também verdade que quem a torna uma realidade é o Espírito Santo. Ele passa a morar em nós e nos faz um só corpo, né? Então, nós vemos aqui que é essa ação do Espírito Santo, né? Na vida do cristão, da igreja. Então, aqui, todos os cristãos, eles são unidos, ligados, né? Nesse corpo de Cristo, por meio do Espírito, né? E aí diz aqui, ó, além de posicional, unidade também é prática. Nós vamos aqui para posicional, então, o Espírito de Deus é que opera na vida de todos os cristãos, né, fazendo com que eles estejam ligados uns aos outros, que façam parte do corpo de Cristo e que sejam unidos, né? Então, quem faz essa grande obra é o Espírito de Deus, né? Isso mesmo, pastor. Obrigada aí pela contribuição. Né? Aqui a lição traz que nós somos uma unidade orgânica, né? Ou seja, compara ao organismo, né? Ao nosso corpo mesmo, né? Como o corpo de Cristo, né? Ou seja, que nós, por meio de Cristo, nós estamos no corpo, né? No corpo comparado à igreja, né? O corpo de Cristo é a igreja, Cristo é o cabeça, né? Então, aqui, até a lição nos traz um alerta, né? Que todos os cristãos verdadeiros, né, que estão ligados em uma unidade orgânica e fazem parte do corpo de Cristo, né, por meio do Espírito, né, não é pela nossa força, mas sim pelo Espírito Santo, né, que vamos dizer assim, é a massa, né, que se fosse uma construção que uniria os tijolos, né, no nosso corpo, né, como aqui é uma unidade orgânica, nós podemos dizer que são os ossos, os músculos, os tendões, né, que é o Espírito Santo que nos une, né, une
o braço na mão, né, o braço no tórax, né, as pernas, e assim vai. Faz com que a Amém? nossa vida seja uma... Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre essa questão? Nós estamos aí? Então vamos passar para a pergunta número 2. Então, agora nós sabemos que a nossa posição é em Cristo, né? E além de posicional, a unidade da igreja é prática. O que isso significa? E depois de saber o que isso significa, como preservá-la? Isso aí está lá em Efésios, capítulo 4, nos versículos 2 a 3, a primeira parte. E também na explicação do comentário anterior, né? No item 1. Está lá. Podem ficar à vontade para comentar, irmãos. Em Efésios 4, vou fazer a leitura aqui para... Né, diz assim o versículo 2 e até a parte do 3. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né, então, nós estamos em Cristo, né? Somos um por meio de Cristo, do Espírito Santo, mas e a parte prática? Que isso significa? Que Paulo aqui exorta aos Efésios e serve para nós também, né, hoje. Paz do Senhor, irmão, novamente. Paz, Haroldo. Presbítero Wagner aí. Paz do Senhor, presbítero Wagner, tudo bem? Tudo bem, É bem interessante essa pergunta, né, Camila? Assim, quando uma vez a gente participando dessa unidade através do Espírito Santo, né, a gente tem essa comunhão com a triunidade de Deus, né? Ela produz em nossas vidas, e aqui no comentário fala que produz algo bem interessante nas nossas vidas, na vida do cristão, né? Que é a humildade. Isso passa a ser um dom divino na vida da pessoa. Por quê? Porque você alcança aquilo que o Espírito dá para o ser humano, né? E é o domínio próprio da sua vida. E quando a pessoa ela alcança a humildade através da triunidade de Deus, ele tem um controle de si mesmo. E uma vez ele tendo controle de si mesmo, ele olha para as pessoas de uma outra forma. Ele não olha para as pessoas com individualidade, mas ele olha para as pessoas como o próximo da sua vida, né? Então, eu entendi dessa forma. Uma vez você está na unidade de Cristo, né, da Trindade de Deus, você alcança essas qualidades divinas na sua vida. Aqui o apóstolo Paulo, aliás, o escritor fala que você passa a ser humilde, alcança a humildade, que é uma qualidade divina que as pessoas alcançam em Cristo Jesus, né, através do Espírito Santo. Eu entendi dessa forma, né? É isso mesmo, né? Paulo, ele exorta para que nos esforcemos, né, sempre, né, nos esforçar constantemente para viver, né, essa unidade prática. Irmão. Fica à vontade, irmão Wagner. Tá me ouvindo? Tá, né? Sim. Paz do Senhor para todos. Então, o próprio apóstolo Paulo falou numa ocasião que ele, em determinadas situações da vida dele, como cristão já, ele se fez de forte para com fortes e fracos para com fracos. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma ideia errada. Ele aceita Jesus, vem para uma igreja, acha que todo mundo é extremamente perfeito, todo mundo é tudo igual, etc. e tal. Só que, com o passar do tempo, ele vai descobrindo que divergência naquilo que ele pensa para aquilo que as pessoas pensam. Então, às vezes, a pessoa pensa amarelo, o outro pensa vermelho, o outro pensa azul. As pessoas não são iguais, né?
Então, quando se trata de evangelho, todas as cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai fazer uma recomendação para que as pessoas tenham muita paciência, tenham muita humildade, etc., como está escrito aqui, né? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando. O que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Está querendo dizer com isso que o ser humano, ele não é igual, as pessoas não são iguais, as pessoas têm diferença, né? Umas têm mais conhecimento, outras têm menos conhecimento, umas têm um temperamento mais temperado, outras menos temperado, e por aí vai. Então, essas divergências, muitas vezes, elas incomodam algumas pessoas e elas são prejudiciais, porque, acho que foi Salomão que disse, né? Porque você não deve ser demasiadamente santo, não, porque você pode se destruir a si mesmo. Porque se você começar a cobrar dos outros aquilo que você acha que as pessoas têm que ser, você vai começar a ter problema com você mesmo na igreja. Então, é importante essa observação que o apóstolo Paulo faz, que as pessoas têm que descobrir isso, elas têm que ter essa visão de suportar mesmo, de compreender, etc. e tal, porque ninguém é igual a ninguém, não. Então, assim, tem que ter muito... O próprio Jesus, ele passou por isso. Algumas vezes ele diz, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Isso é uma falta de paciência, digamos assim, de um lado, expressando o lado humano dele naquele momento. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Entende? É como se ele dissesse assim, o que eu estou fazendo aqui com essa geração? Então, assim, o ser humano, ele tem esses altos e baixos, então é preciso compreender. Isso mesmo, né? Aqui a nossa lição, ela traz que nós temos 3 caminhos, né, para viver na prática essa unidade. Então, como, né, foi comentado aí brilhantemente pelos irmãos, né, vivendo a humildade, né, que a lição traz aqui que a pessoa humilde, ela possui uma visão correta de si mesma, que a move a servir o outro sem tentar impor os seus próprios interesses. Eu acho que isso é um grande desafio, né, irmãos? É isso aí que... Sem impor, servir o outro até que não é tão difícil, mas sem impor os nossos, né, que não seja do nosso jeito, né, falo por mim mesma, né, eu mesmo tenho essa tendência, tem que ser do meu jeito, né, mas aos poucos a gente vai sendo moldado, né. Outro caminho para nós vivermos, né, a unidade é vivendo a mansidão também, né, nesse texto aí de Efésios traz, né. Ô, Camila, e eu achei importante, fica à vontade, pode comentar. Ô, Camila, na verdade, observando, Camila, as duas perguntas, a anterior e a do momento atual, né, a número 2, existe entre o reino de Deus e o reino das trevas, nós estamos, podemos dizer que somos um produto do meio, né, e que Deus nos usa na condição de Senhor que Ele é da nossa vida, e o outro lado, o outro setor, manipula a nossa mente, né? Por isso é importante aqui, o texto diz, Efésios 4, nós temos que procurar, guardar. Essa procura nos ensina muita coisa, não é verdade? Nos dá instrução, eu tenho que procurar. Procurar aqui no sentido de você optar em ser usado por Deus, né? A unidade, Camila, nos leva enfim, a não olhar para nós mesmos e olharmos para o outro, outro em tese, né? Porque somos irmãos uns dos outros em Cristo, né? Seria a gente pensar no bem comum. Então, a unidade nos leva assim, a um crescimento, né? A desenvolvermos os dons e hoje o ministério que nós recebemos do Senhor. Eu estava vendo, Camila, agora recente, uma cena sobre lá o Simão, aquele que recebeu Jesus, e no coração dele, na mente dele, o inimigo havia trabalhado para, enfim, o processo de especulativo, né? E, às vezes, na cabeça do ser humano, Camila, nós vivemos, assim, às vezes, um processo tão infantil que achamos que Deus não... Tem áreas em nossa vida que Deus não está presente, não é verdade? Somos, às vezes, por aqui nós, às vezes, somos manipulados, não é verdade? E deixamos de procurar aquilo que é mais importante, enfim, que é o procurar o vínculo
o vínculo, Efésios 4:2, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, é o princípio de uma igreja vitoriosa. O inimigo vai tentar. Essa cena do Simão, ele é esposo de uma esposa muito jovem, e ele está agindo friamente. O inimigo vem trabalhar na mente dele, para que ele pudesse, enfim, não ver a esposa que ele tem, a amiga, a companheira de juntura. É possível que em algum momento, Camila, a gente é tão manipulado nossa mente, dado nossas limitações, que nós ignoramos um membro nosso, uma pessoa que às vezes nós olhamos e falamos, nossa, como a irmã é tão simples, né? Como o irmão é tão simples, né? Às vezes podemos proceder sem, enfim, perceber o mal que isso nos causa e que está causando a outra pessoa. Isso pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um diácono, enfim, uma pessoa que às vezes se julga tão importante, tão acima dos outros, e deixa de realmente produzir os benefícios oriundo desse texto, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nada neste mundo, Camila, pode nos tirar do centro maior que é Cristo, verdade? Ele é o promotor, é o que gera toda a grandeza que vai alavancar o crescimento seu, meu e de todos nós, para ganharmos o mundo que está perdido. Então, esse princípio aqui, o caminho norteia a igreja, que tem a missão de ser sal e luz deste mundo. Paulo trabalhou com os irmãos de Éfeso, dizendo, olha, procura, né, guardar a unidade do Espírito, para que vocês sejam férteis e possam ter um ministério promissor. Essa lição é maravilhosa, que possa nos ajudar a entender com mais profundidade esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, Camila, tá? Amém, pastor. Obrigada aí pela contribuição, né? E é isso mesmo. Muitas vezes a gente está impondo a nossa própria vontade ou alguma coisa assim, né? Nos julgamos, talvez até por um instinto, né? Melhor que o outro, vamos dizer assim, ou mais habilidoso que o outro, né? Não por maldade, né? Mas no intuito de fazer o bem, mas a gente tem que ter essa moderação aí, né? Que vem com a sabedoria do tempo, né, com as experiências e com a humildade também, né? E aqui a lição também traz que mais um caminho para nós vivermos a unidade de Cristo constantemente, né, é viver a mansidão, né? E é importante observar que ser manso não é sinal de fraqueza, né? Encaixa muito bem nesse comentário do pastor Hilton, né? Mas sim é um sinal de virtude, né? E eu achei bem interessante isso que a lição trouxe, que é o poder sob controle. Né, então, a autoridade, talvez, né, administrativa, vamos dizer, ou espiritual, né, na igreja, não significa que por ter o poder, podemos, né, passar por cima dos outros, né, mas, pelo contrário, esse poder tem que estar sob controle, tem que ser bem empregado, né, servir aquilo que, para que Cristo nos deu, né, esse poder, e não para oprimir ou para qualquer outra coisa, né, para colocar nossas vontades acima de tudo, né. É impossível nós mantermos a unidade sendo uma pessoa descontrolada e intempestiva. E como terceiro caminho para preservarmos a unidade, a lição nos traz aqui que nós temos que viver a paciência, né, porque a pessoa que demora, essa palavra paciência, ela descreve uma pessoa que demora para se irritar, e mesmo ofendida, ou injustiçada, ela mantém a ira distante, né, ou seja, ela não é aquele que a gente brinca, né, falou dodói, né, aquela pessoa que é a vítima de tudo, né, isso aqui, nós temos que afastar o vitimismo de nós, né, que também é muito fácil, nós sempre nos colocarmos no papel de vítima, né, e não querer mudar aquilo, né, é a nossa tendência também, de nos colocarmos no papel de vítima, né. Então, nós temos que ter longanimidade, né? Ou a paciência que traz aqui no texto, né? Suportando-os uns aos outros em amor, né? A tolerância, né? Que traz essa passagem, né? E aqui também, né? A lição traz os extremos, né?
para nós cuidarmos. Temos que ter esse equilíbrio, né? Nem muito nos diminuir, nem muito nos engrandecer, né? Então, aqui traz que ser tolerante não significa aceitar de maneira conivente os erros do outro, mas ser clemente com as fraquezas do outro, demonstrando amor apesar das falhas, né? Então, não devemos ser omissos, nem cobrar demais, né? Aquela falha do irmão, mas sim, né, ser clemente, né, demonstrar amor, compreensão, né, e unidos vencer as falhas, né, vamos aí, as falhas um do outro, a gente vai suprindo as lacunas, né, pelo amor, que isso vem do Espírito. Amém? Amém. Esse texto aqui, ele é um texto, assim, bem forte, né, Camila, irmãos? Porque sim, diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Então, acho que o irmão Wagner comentou aí, né, sobre a questão de na igreja, no corpo de Cristo, há pessoas, né, cada membro, um é diferente do outro, né, cada pessoa é uma diferente da outra. Cada uma pensa de um jeito, mas nós somos ligados pelo Espírito Santo de Deus, né, e ele que opera na nossa vida e nos faz com que nós sejamos ali parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, né. E aqui quando fala suportando-vos uns aos outros em amor, né, então as nossas indiferenças, aqui cai tudo por terra, né, e a gente precisa de olhar para os nossos irmãos, né, e quando aqui Paulo fala em amor, suportar quer dizer levar as cargas uns dos outros, né? Chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, corrigir uns aos outros, né? Como você falou, né, ser conivente com o erro, mas é você corrigir, né? Com amor, você olhar, ver a fraqueza do outro e você poder ajudar. Então, esse suportar-vos aqui, ele é muito forte, né? Para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a gente precisa de entender bem essa palavra, quando fala em unidade, né? Porque quantas e quantas vezes eu, como pastor, muitas vezes eu já ouvi, né? Quantas e quantas vezes alguém dizia assim, eu não vou com o jeito daquele irmão, né? Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo e tal. Mas a verdade é que a palavra diz aqui que nós temos que suportar uns aos outros, né? Você imagina ali Jesus com os 12 discípulos, no começo, quando ele escolheu cada um deles, né? Pedro, daquele jeitão dele lá, estouradão e tal. Então, eles foram sendo moldados dia após dia, e é isso que acontece com a pessoa que chega e vai fazer parte do corpo de Cristo, ela tem ali a sua vida moldada a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa de colocar em prática, tendo paciência, né, como já foi comentado aí, e suportar uns aos outros, né? Não é você, eu não concordo com isso, com aquilo, e você fica contra, né? Você é um opositor e tal. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? É isso aí. Isso mesmo. E agora, como nós vimos aqui nessa primeira parte, né? A nossa unidade, né, a unidade entre os cristãos é uma realidade, né, isso é a nossa parte posicional, e a parte prática também tem os caminhos, né, tem todos esses desdobramentos, né, poderíamos ficar aqui mais um bom tempo comentando, né, mas basicamente é isso. E passando para a terceira pergunta, nós vamos ver algumas marcas da igreja, da unidade cristã, né? A lição aqui traz nesse texto de Efésios 4, né, nos versículos iniciais, são 7 marcas distintivas, né? E elas revelam a nossa unidade em Cristo, e elas são inegociáveis, ou seja, é taxativo, né? Não tem para onde fugir. A nossa unidade em Cristo, ela tem que ter essas marcas. Né? E se nós não tivermos, é porque está faltando alguma coisa aí. Né? Então, vamos aí para a terceira pergunta. Está baseada lá no versículo 4 do capítulo 4 de Efésios. Que marcas distintivas da unidade cristã elas são apresentadas nesse texto? Aqui são 3 marcas.
né? Vou ler aqui o versículo 4 para exemplificar. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, aqui nós temos 3 marcas. Uma só fé também, né? Não são 4 marcas, não? Espírito. Pode comentar, irmão, fica à vontade. Não, eu estou enganado, eu não sei, parece que são 4, mas pode ser que eu esteja enganado, mas tudo bem, não tem problema. É 3, 4 na outra. Não, mas pode expor o seu entendimento, não tem aqui. Eu acho que assim, é porque o tempo é muito resumido para falar. É só 3. Falar tudo quanto é detalhe, mas assim, basicamente, os irmãos estão falando aí, pelo que leram na lição, é assim, o ser humano, ele digamos assim, o homem que é chamado por Cristo, né? Está na presença de Cristo. Ele tem controle ou ele não tem controle? Porque a natureza humana, se a gente for pegar exemplos aí da vida secularizada, da política e tal, hoje, mais do que muitos anos atrás, todos os homens são formadores de opinião. E se tratando de política, de futebol, de não sei o que, todo mundo é formador de opinião. Você fala, o fulano isso. Não, mas ele tem um defeito naquilo. Então, o ser humano, ele é formador de opinião. A palavra de Deus, ela vem quebrar isso na vida do verdadeiro homem de Deus. Ele vem falando de quê? De humildade, de mansidão, de tolerar, de perdoar, de suportar. Ou seja, nós não devemos ser muito formadores de opinião, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente forma opinião dentro da igreja, mais divergências vão surgir. Por isso que o apóstolo disse assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e vagaroso em irar-se. Então ele começa por uma questão que é justamente a formação da opinião. Todo homem seja pronto para ouvir, não ficar falando demais. Se você formar muita opinião, eu acho que aquele cara está errado, aquele irmão está errado, esse louvor, não sei o que lá. Então você sai da condição bíblica de humildade, de mansidão, de tolerar, de suportar, que é o que Jesus nos ensinou. Isso mesmo, né? Aqui nós vemos 3 marcas, né, irmão, básicas, mas nada impede de vermos a 4ª também, né? Como você comentou. Aqui, em primeiro lugar, um só corpo, né, que é a igreja, constituída por todos os salvos, né, um só espírito, na sequência do texto ali, né, que todos os verdadeiros cristãos, né, são habitados por esse espírito, né, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E é ele quem nos coloca, e quem no corpo, né, nos faz sentir parte dessa unidade, né, e ele também movimenta a igreja de forma dinâmica a cumprir a sua missão, né, de proclamar o evangelho com as nossas vidas, né. E também a 3ª marca é uma só esperança de vocação, da nossa vocação, né, e o que é essa esperança? É a esperança da volta de Cristo, né, ao advento. Então, todos os cristãos, né, acreditam nessa verdade, né, é o que dá sentido à nossa caminhada, né, é o que nos move, né, nos faz querer cada vez mais estar nesse corpo, né, caminhando juntos, nos movimentando juntos para um só caminho, né? Então, Camila, fica à vontade. Sim, é bem interessante, sim, né, ouvindo os comentários dos irmãos aí, né? Mesmo dentro da igreja, né, onde nós estamos ligados, né, e passamos a ser unidos, né, há várias opiniões diferentes, né, entre os irmãos, né? Mas o que é bem legal, né, e é muito bom isso aí, quando nós se unimos numa só fé, né? Sim. Só fé, a fé em Cristo Jesus, né? E é tão legal quando você ouve um irmão dar um testemunho do que Cristo fez na vida dele, mesmo talvez você não tendo, concordando com a opinião dele em algumas outras coisas, né? Mas você se comove quando esses irmãos, essas pessoas dão um testemunho falando de Cristo. Olha como que é bom, né? A unidade
em Cristo Jesus, é onde que, né, a igreja faz isso, né? Mesmo a igreja, no nosso meio, nós temos opiniões diferentes, mas nós passamos a ser parecidos quando fala na questão de uma só fé. O que é uma só fé? A fé em Cristo Jesus. Eu creio em Cristo, o meu irmão crê em Cristo, e eu fico feliz quando o meu irmão testemunha de Cristo Jesus. É isso aí que nos faz se unir muito mais, irmão. É bem legal isso aí. Né? Amém. Amém. Isso mesmo, Haroldo. São, né, como o irmão Wagner também falou, são vários detalhes, né, e é tão gostoso a gente falar sobre cada um deles, né, que ia precisar de muitas horas aqui, né. E temos uma novidade hoje também, né, que já a partir de hoje não vamos ter a limitação do tempo, né, pelo Zoom. Vocês lembram quem questionou? Não me lembro agora, me deu um branco aqui. Quem questionou Jesus sobre João? Não lembro agora. Falou assim, ei, Senhor, e esse daí? Então, isso aí é uma divergência. E esse daí? Ele falou, isso eu quero, que ele fique até a minha volta. Qual o problema, né? Então, as divergências, elas existem desde quando Deus criou o homem, não, desde quando o pecado entrou no mundo, né? Então, é natural. E são as divergências que nos fazem crescer também, né? Sim, pastor, fica à vontade, pode falar. Isso que o nosso irmão trouxe aí é esse suporte, né? Esse suportar-vos uns aos outros que Jesus nos ensinou, né? Acho que foi, se eu não me engano, essa fala foi de Pedro. E esse daí, o que vai... Pedro, isso. Foi Pedro. Isso mesmo, né? O que vai ser dele, né? E aí, o senhor me escolheu e ele como vai ser? Isso era inveja, viu, pastor? Desculpa te dar, isso era inveja, entendeu? Essa diferença que nós achamos que temos para com o outro, né? Às vezes nós nos autovalorizamos demais e menosprezamos as qualidades do outro, né? De forma infantil, isso, pastor. Então, esse suporte, né, que a ideia traz aqui, suportar-vos uns aos outros, o próprio Jesus, né, deu esse suporte para os seus discípulos, né? Demonstrou como é não desistir do outro, de olhar para o outro e falar, você pode ser melhor, né? Que Jesus, até o próprio Jesus, olha, vocês farão obras maiores do que eu, né? Então, esse suporte, a ideia de suportar uns aos outros, é uma ideia de emparelhamento das pessoas, né? Conduzi-las a uma estatura de varão perfeito, que o próprio Paulo traz. Então, essa ideia de suportar uns aos outros, olha, às vezes ele tem, o nosso irmão tem uma dificuldade, então vamos ajudar ele, né, nessa dificuldade, para que ele se empairele com nossos pensamentos, com aquilo que é o ideal que a palavra de Deus nos mostra. Então, a dificuldade que o povo de Deus ou a igreja tem, essa dificuldade de emparelhar as pessoas. A gente sempre acha que um é melhor do que o outro. E o próprio Jesus, olha, vocês estão no mesmo patamar. Qual que é o mesmo patamar? Vocês todos estão condenados. Se não fosse a graça de Deus, todos estavam condenados. Então, essa é a dificuldade de encontrar a unidade da igreja, a unidade do corpo. Que a carta de Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Pelo contrário, se humilhou a si mesmo, né? E morreu na cruz. Então, Jesus mostra para nós o que é não desistir do outro. Por isso que traz aqui, com muita mansidão, né, com humildade. Humildade não está relacionada a poder aquisitivo, a status. Humildade está direcionada às suas atitudes. Você pode ser ali, não menosprezando, uma pessoa simples, no sentido de limpar o chão e ser arrogante. Ou você pode ter muita posse, ser abastado e ser humilde. Então, não está relacionado nessa situação, se é que atividades têm essa diferença, né? Então, quando nós conseguimos encontrar esse ponto de equilíbrio, sermos mansos para com o outro. Moisés foi um exemplo de mansidão.
teve momentos que ele falou, Senhor, me mate e deixe que eles vivam. Olha só, eu prefiro morrer do que ver eles morrendo todos. Então, essa é uma ideia de olhar para o outro, né? Que é que Paulo apresenta, suportando uns aos outros. O próprio Jesus fala, qual é o maior mandamento? Foi indagado, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti? Então, a ideia de emparelhamento das pessoas, e isso que é a nossa grande dificuldade dentro do corpo de Cristo. É que nós, às vezes, olhamos para nós mesmos e não temos a real noção do que nós somos. Achamos que aí o grande problema é olharmos como os fiscais do reino, né? Verdade. Fiscais do reino. Eu não olho para mim mesmo, mas eu olho o outro, e eu condeno o outro, eu menosprezo o outro, e me autovalorizo. E aí é o grande problema, e é o grande dificuldade que causa desunião, e não a união que aqui o próprio Paulo nos mostra, que é a unidade no Espírito, ele é o vínculo que nos une à paz, ou seja, se é o vínculo que nos une à paz, quer dizer que a nossa inclinação é para criar guerras, divisões, facções, dificuldades. Mas quando nós nos voltamos naquilo que o Espírito nos apresenta, aí ele é o vínculo da paz. As minhas diferenças para com o outro vai ser um vínculo de paz quando eu olho com uma forma espiritual. Eu falo, não, eu estou com o pensamento errado do meu irmão, então preciso me emparelhar com ele, e ele precisa emparelhar comigo para que esse corpo seja bem ajustado, esteja bem ajustado, sem divisões, sem a mão querendo ir para a direita e a direita indo para a esquerda. Olha só a confusão que vai ser, não é não? Ó, a cabeça quer ir para mas o meu tronco quer ir para outro lado. Então, não está tendo um emparelhamento, está tendo aí uma convergência, um choque, e é isso que muitos problemas causam divisões. É o choque, né? Eu não abro mão de certas situações e o outro também não abre mão, aí fica naquela situação. Então, é o grande problema que às vezes a gente encontra. E tudo nisso nós vamos aprender aqui nessa outra parte, que está o poder, né? O poder está aqui. Quem não gosta de ter poder de decisão? Quem não gosta de ter o poder de alguma coisa, né? De poder fazer alguma coisa? Então, isso aqui é uma grande dificuldade em como direcionar esse poder, né? Muito bem colocado, né? Nós temos que ver as nossas diferenças, não para nos separar, né, para causar divisão, mas sim para juntas as diferenças se complementam, né, dentro de um só corpo, né, de um só propósito, de uma só unidade em Cristo, né? Camila, só rapidinho. Sim, Haroldo. Só falando assim um pouquinho assim do comentário do nosso irmão, fiscais do reino. Há dois extremos, né? Quando a gente olha para a gente e olha para nossos irmãos, né? Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, só para nós mesmos, isso aí é muito complicado, né? Certa vez, dentro dos 12 apóstolos lá, se não me falha a memória, Tiago e João, chamou Jesus a um lado, né? E fez um pedido a Jesus, que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda na glória. Jesus, ele respondeu, olha, isso aí não cabe a mim. Aí nós analisamos esses pedidos desses dois apóstolos. Ele estava olhando para si mesmo, né? Ele não pensava nos outros 10, não. Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos também, olhamos de um modo negativo, né? Nós vamos querer essas coisas para a gente, e aquilo que cabe ao próximo, ao nosso irmão, nós deixamos de lado, nós não pensamos nele, né? Isso aí Jesus combateu. Jesus combateu isso aí no meio dos apóstolos, né? E hoje nós temos que combater isso, né? Às vezes, quando nós falamos assim, nós somos, foi bem colocado essa palavra aí do irmão, fiscais do reino. Às vezes nós olhamos os defeitos dos nossos irmãos, né? E quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos dentro de um defeito,
né? Queria as coisas só para a gente, né? Isso aí é bom a gente ter muito cuidado com isso. E essa unidade em Cristo, né, nos ensina a ser totalmente diferente do que se pensa nesse mundo. O que vai nos unir é pensar e fazer aquilo que Cristo fez, né? O próximo, o escritor aos Hebreus fala dessa forma: olhar para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Jesus é o espelho para nós. Jesus é o espelho da igreja. Uma vez nós espelhando em Jesus, irmãos, né, nós vamos ter o controle das nossas vidas, o controle da nossa fala, o controle do nosso ser. E é assim que a igreja ensina a todos nós. Amém. Isso mesmo, né? E passando aqui para a nossa quarta questão, né? Nos versículos 5 a 6 de Efésios, nós temos mais 4 marcas, né? Que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Que a nossa lição traz, né? Que um só Senhor é Cristo, né? Que ele é a autoridade máxima da igreja, na terra, no universo, né? Então, é um só Senhor, né? Cristo é um só Senhor. Então, nós temos que ter unidade em obedecer ao mesmo Senhor, né? Uma só fé também, né? A fé é esse conjunto de verdades que Cristo confiou à igreja por meio dos apóstolos, né? É um conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos e que consiste na essência do evangelho, né? Então, a fé é uma marca importantíssima, né? A 6ª marca é um só batismo, né? Que traz aqui uma reflexão bem interessante, né? Que é o batismo que o Espírito executa quando nós nos convertemos, né? Ele nos insere no corpo de Cristo, né? Nós somos espiritualmente imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito, né? Então, quando nós somos batizados nas águas, né? Tem vários símbolos, né? No batismo, mas focando aqui nessa marca, né? Achei muito interessante, nunca tinha pensado por esse lado, né? A gente tem aquela ideia de ser lavado, né? De deixar aquilo que não é de Deus para trás. Mas achei muito interessante que nós somos imergidos, né? Quando nós somos imergidos na água, né? Nós somos simbolicamente imergidos também no corpo de Cristo por meio do Espírito, né? E é ele que vai operando essa diferença em nós, né? E a 7ª marca, né? Que há só um Deus e Pai, né? Ou seja, nós somos da mesma família, nós somos irmãos, né? E sendo irmãos, como foi muito bem comentado aí, né? Nós somos iguais, né? Não há diferenças, temos características diferentes, mas o nosso valor é o mesmo, né? As nossas oportunidades é a mesma, o nosso acesso a Deus é o mesmo, né? Então, perante Deus, nós somos todos iguais, né? Então, essa é a 4ª questão. Irmãos, nós estamos já terminando o nosso tempo, então eu vou passar direto para a 5ª e para a 6ª, e daí a gente vai comentando junto das questões, tá? Passei um pouquinho mais rápido sobre essa aqui, então vamos para a 5ª e a 6ª questão. Elas são sobre a aplicação do tema, né? Então, a primeira aplicação, a unidade da igreja, ela é prática, né? Nós temos que demonstrar disposição para preservá-la, né? Então, vem nesse sentido a 5ª pergunta: o que você pode fazer para preservar a unidade em sua comunidade local? Né? Dê exemplos práticos. Eu vou passar para a 6ª pergunta e nós podemos responder todas juntas, tá bom? Que já tocamos em alguns pontos, né? Então, a unidade da igreja é prática, e a 2ª aplicação, a unidade da igreja, ela é um fato. Compreenda corretamente para ensiná-lo, né? Porque Cristo deixou essa missão, né? Devemos ensinar também aos outros, né? Então, a 6ª pergunta vem nesse sentido. Você entende que é importante compreender que não somos nós quem produzimos a unidade no corpo de Cristo? Então, já deixo uma afirmação aqui, né? Que não somos nós.
E essa clareza pode nos livrar de algum equívoco? Né? Então, podemos comentar todas essas questões aí juntas, né? Que elas estão separadas aqui por uma questão prática, porém, né, acaba sendo um assunto só, né? Um único objetivo, né? Camila. Sim, fica à vontade, pastor Hilton. É importante, Camila, dentro desta visão de comunidade, e que somos alvo de todas as investidas do adversário da igreja, é importante todos nós, né, nessa lição, sermos focados, tá, Camila? Ele vai tentar manipular, diz a palavra que ele é como um passarinheiro, que está sempre, né, enfim, procurando oportunidades para, enfim, nos atingirmos, né, com as suas setas. É importante que cada cristão esteja bastante atento. Por que Paulo trabalhava, Camila? Porque Paulo teve dificuldade em passar para a igreja da época, para os pais da igreja, que tiveram dificuldade de absorver outros, no caso, o mundo gentílico. Paulo falou sobre a salvação pela graça, e que os judeus e gentios eram unidos pela cruz de Cristo. Tudo isso causou muitas dificuldades, né? Às vezes, Camila, nós nos apegamos a sistemas que nós aprendemos ao longo da nossa história. Por exemplo, apegamos a um pastor demais, e, enfim, a uma família X, ou A, ou B, ou C, e tudo isso, às vezes, nos traz dificuldades de relacionamentos, de mantermos a unidade. O inimigo usa essas brechas, essas janelinhas que nós abrimos, e ele entra e causa divisões, e que não são boas, não traz nenhum benefício nem para a família, tá? Eu falo esposa, filhos, né? E nem para uma comunidade mais ampla, que no caso seria a Igreja de Jesus, aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Possamos trazer para nós alguns ensinamentos. Um só Senhor, né? Um só batismo, uma só fé, uma só esperança. São âncoras que sustentam a minha, a sua, a nossa vida, no contexto amplo de sermos Igreja de Jesus aqui na Terra. Amém. E é isso mesmo, né? E nós temos que saber, né, que a unidade, ela é prática, né? Temos que perseverar quando afrontados, né? Devemos mostrar a humildade, a mansidão, a longanimidade, né? E perseverar com amor, né? Buscando essa paz, e também que essa unidade é um fato, né? A unidade cristã é um fato, mas não é pela nossa força, nós temos que nos esforçar para isso, mas é o Espírito Santo, né, que nos une, né, a perfeita união, né, é ele que promove entre nós, né. Muito bem, irmãos, vamos partir para o nosso desafio da semana, né, o desafio da semana, como eu costumo dizer, né, vocês já sabem, o desafio da vida, né, que ele traz que no corpo de Cristo todos nós temos responsabilidade, né, para preservar a unidade. Não é só o pastor, não é só os ordenados e consagrados, os líderes, né, mas somos todos nós, né, temos responsabilidade para preservar essa unidade. Então nós não podemos deixar que as nossas diferenças nos atrapalhem a viver a unidade criada pelo Espírito, porque nós podemos impedir isso, né, e isso é um pecado muito grave. Então, diante disso, o nosso desafio dessa semana e da nossa vida, né, refletir se não existe uma pessoa no corpo de Cristo precisando de um pedido de perdão seu. Né? E, para isso, nós precisamos da força do Espírito, né, porque nós temos em nós o orgulho, né, nós temos em nós muitos sentimentos de rancor, né, sentimentos que são da nossa carne mesmo, da nossa natureza caída, né. Mas é o Espírito que nos dá força, né? Eu tenho certeza que muitos de nós, né, têm experiência, né, de muitas vezes a gente sente que precisa,
né, pedir perdão, ou até mesmo liberar o perdão, né, perdoar alguém, mas o orgulho não deixa, a vergonha, né, a gente não quer se humilhar, mas quando a gente pede para o Espírito, né, ele nos dá direção. Eu já tive algumas experiências assim, e a gente pede direção e o Espírito Santo toca a gente para fazer tal coisa, a gente tenta resistir, mas quando a gente faz aquilo que ele nos manda, né, as coisas se resolvem, a unidade é mantida, né, no corpo de Cristo. Então, essas 7 marcas aí que estudamos hoje, né, no capítulo 4 de Efésios, são as marcas obrigatórias, vamos dizer assim, né, do corpo de Cristo, da unidade, né, que devemos ser. E que o Espírito Santo continue trabalhando em nós e que estejamos sensíveis, né, ao direcionamento dele. Amém? Amém. Amém. Irmãos, muito obrigada pela participação de todos, né, excelentes colocações. Vamos aí continuar compartilhando as opiniões, desculpa aí alguns probleminhas técnicos, né, mas faz parte. E espero todos vocês na semana que vem, o próximo estudo. Amém. Um tema muito rico, ó, cresçamos em tudo, né, muito bonito o tema. Não sei se todos estão com acesso à lição física aí, né, mas foram disponibilizados os primeiros 4 capítulos, né, as primeiras 4 lições desse trimestre em PDF nos grupos. Se alguém não tiver ainda acesso, fala aí com a gente que nós podemos disponibilizar. A gráfica, a editora, né, disponibilizou em PDF, né, arquivo em PDF, para que todos possam acompanhar. Agradeço a todos. Sim, fica à vontade. Pode falar. Um abração aí para o povo promessista, tá bom? Tá? Amém. E para o seu pai, para o Sim, sua mãe, né? Para você, para a Tainá, e para todos aí, tá bom? Deus abençoe, Amém. foi bom. Obrigada. Ô, pastor Hilton, paz do Senhor, pastor. Senhor, os capixabas. Aê, eu sou capixaba, hein? Legal, olha isso. Eu sou paulistano, mas eu moro no Espírito Santo há muitos anos. Capixaba de coração, rapaz. É isso aí. Camila, quero agradecer pela sua disponibilidade, viu, todos os sábados, em passar a lição bíblica pra gente. Eu não sabia que a Caroline falava não, Camila. Agora que ela vem falar. Só agora. Só agora descobrimos, né, irmão? O Matheus tá o quê? Tá dormindo? Não fala também, não? O Matheus tá aqui quietinho, tô